salue Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, votre enfant, est béni. Olá, que bom ter você aqui em mais uma aula. Nós vamos entrar em uma outra fase do nosso curso sobre Nossa Senhora, que vai ser interessante, porque como católicos, a gente escuta muito falar sobre o magistério da igreja, mas agora a gente vai poder, de forma concreta, tocar esse magistério. Mas antes de começar, vamos iniciar clamando, pedindo a presença daquela que é a rainha, não só desse curso, mas a rainha da igreja, a rainha das nossas vidas, Nossa Senhora, a sede da sabedoria. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do nosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Sede da sabedoria, rogai por nós. Permaneceremos reunidos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Então, de fato, nós sabemos que como católicos, nós cremos em um tripé. Nós cremos na Sagrada Tradição, no Sagrado Magistério e na Sagrada Escritura, que é mais conhecida como a Bíblia, que vem dessa palavra biblioteca, Bíblia, conjunto de livros. Essa nós devemos, e se você não tem essa espiritualidade, está na hora de despertar, ter essa intimidade com a Sagrada Escritura. Porque a palavra de Deus, na verdade, é uma pessoa que é nosso Senhor Jesus Cristo, o Verbo divino que se fez carne e habitou entre nós. Mas ele nos deixou a tradição escrita, que é a Bíblia. Nós temos a tradição oral, a tradição que veio dos apóstolos, e nós temos o Sagrado Magistério, que é o conjunto de documentos, encíclicas, bulas e os vários tipos de manifestações que a Igreja, em comunhão com os bispos e o Papa, os cardeais e, de certa forma, né, todos os ministros ordenados, eles manifestam a nossa fé, aquilo que a Igreja crê ao longo dos séculos, e todos esses documentos, eles são fonte da manifestação de Deus para nós também. Porque, diferentemente de outras denominações, nós não temos a livre interpretação. Nós não podemos pegar a revelação de Deus e interpretar a nossa maneira, a forma como cada um quer. Porque isso resultaria em quê? Em várias interpretações que poderiam se contradizer. Na Igreja Católica, nós temos essa unidade. A Igreja Católica, ela é a fiel guardiã do depósito da fé. Então, o que nós temos é Deus, ele se revelou e entregou essa fé para que a igreja protegesse, manifestasse, e é para isso que nós estamos aqui nessa terra também, para disseminar a fé que nós cremos. E qual é a fé que nós cremos? É a fé manifestada também através desses documentos. Um desses documentos é este que nós vamos estudar a partir de hoje, que se chama Redemptoris Mater. É um documento que é focado em Nossa Senhora. Em latim, e para você que não sabe, geralmente os documentos papais, eles recebem o nome em latim das primeiras palavras ali que iniciam o documento. Então, Redemptoris Mater é a mãe do Redentor. Quem é a mãe do Redentor? Nossa Senhora, a sede da sabedoria, aquela que é a estrela de Davi, a aurora, aquela que vem antes do sol, que é Jesus. Então, como mãe do Redentor, Nossa Senhora vem abrindo os caminhos, preparando os caminhos para que Nosso Senhor venha fazer a obra de salvação. Ela não é uma deusa, mas ela prepara a obra da redenção da vida humana, sendo a mãe do Redentor. E como mãe que prepara toda a obra de salvação, porque ela guarda Nosso Senhor, ela é a nova arca da aliança. Nossa Senhora, ela foi
eleita desde toda a eternidade, como a gente já viu nos dogmas. E se você ainda não viu, você para essa aula e vai retomar a aula anterior, em que nós percebemos que nosso Senhor elegeu Nossa Senhora desde toda a história, a economia da salvação, como mãe de Deus e não só mãe de Jesus, e por isso que ela é Theotokos, algo que vai ser reafirmado ao longo desse documento que nós estamos iniciando o estudo hoje. Ela vem desde ali do dogma da maternidade divina, da Imaculada Conceição, em especial esses dois dogmas, ele vem nos lembrar que Nossa Senhora ela foi eleita como a mãe do Redentor. Então, o autor desse documento, que foi São João Paulo II, um santo que tinha uma profunda devoção mariana, ele que, em especial, a Nossa Senhora de Fátima, quando aconteceu o atentado, ele tem aquela célebre frase que diz que uma mão foi que apertou o gatilho e a outra foi a que guiou a bala, porque foi necessariamente um milagre São João Paulo II ter sobrevivido àquele ataque. E ele atribui esse milagre à Nossa Senhora. Não é à toa que São João Paulo II, ele também foi um grande difusor da espiritualidade mariana e da consagração à Nossa Senhora através a consagração de Jesus pelas mãos de Maria, pelo método de São Luís Maria Grignon de Montfort. Então, São João Paulo II, ele já tinha um grande histórico de devoção à Nossa Senhora, de ser um grande devoto mariano, quando ele resolveu publicar a Redemptoris Mater, a mãe do Redentor. Então, não é por acaso, não é de forma aleatória, que São João Paulo II, em 25 de março de 1987, ele resolveu meditar e escrever sobre Nossa Senhora. Se você puder dar um pause nessa aula, baixar o documento, tem bem fácil aí na internet, e dar uma lida, não é um documento difícil de se ler, é um documento tranquilo de se ler, é um documento de fato um pouco longo, mas que tem uma linguagem bem fácil, porque ele reafirma verdades da fé católica que nós, de certa forma, já escutamos nas homilias das missas, nos dogmas, na catequese. Então, é algo que não é distante de nós. Então, a Redemptoris Mater, ela é dividida em 3 partes. A primeira é a que nós vamos falar hoje aqui, e é por isso que nós vamos ter 3 aulas sobre a Redemptoris Mater, porque ela é dividida, o próprio documento é dividido em 3 partes. A primeira parte diz respeito a Maria no mistério de Cristo. Então, nós vamos entender como Nossa Senhora, ela tem uma íntima ligação, e íntima é uma palavra muito eufêmica, é uma palavra que suaviza muito ao que verdadeiramente Nossa Senhora é em relação ao que ela viveu e vive ao próprio Senhor, as 3 pessoas da Trindade. Então, nós vamos meditar aqui, e o próprio São João Paulo II medita na primeira parte da Redemptoris Mater sobre o mistério de Maria em relação a Cristo. Então, nós vamos conversar sobre isso nessa aula. A segunda parte do documento, que será a segunda aula que nós vamos meditar juntos, diz respeito a Maria enquanto Mãe de Deus no centro da igreja que está a caminho. A caminho da onde? Aí a gente vai meditar na segunda parte. Mas é a caminho da Jerusalém Celeste, da eternidade. Então, nós vamos meditar sobre como Nossa Senhora, enquanto Mãe da igreja, ela é a mãe e, ao mesmo tempo, ela é aquela que guia e que é modelo da igreja enquanto noiva para, ao caminho dessa vida terrena, nessa peregrinação terrestre, como a gente viu lá no dogma da Assunção. Nós vimos que ela caminha e, ao final da sua peregrinação terrestre, como diz o documento, nós iremos, e a igreja também espera e realizará missas e pregará até o dia em que Cristo voltar. Então, nós somos essa esposa, assim como Nossa Senhora é a esposa do Espírito Santo que caminha até a vinda do Cristo Salvador, até a Jerusalém Celeste. Então, é nesse compasso, em comunhão,
com Nossa Senhora, que nós vamos meditar essa segunda parte da igreja que tem Nossa Senhora no centro e que está a caminho. E a terceira parte é a mediação materna. Nossa Senhora como aquela que está intercedendo, ela está nessa intercessão entre Deus e a sua igreja, entre Deus e a humanidade. Não é à toa que São João recebeu Nossa Senhora em nosso nome, em nome de toda a humanidade, como mãe de Deus. Então, a terceira parte do documento é essa mediação materna, ok? Então, nós vamos dividir o documento nessas três partes e a primeira aula, que é esta aula que nós estamos tendo, na primeira parte vai focar em Maria no mistério de Cristo. O próprio São João Paulo II, no documento Redemptoris Mater, ele é bem sistemático e ajuda na organização e no estudo do documento. Ele divide a primeira parte em outras três partes. Então, só relembrando, nós temos a primeira parte maior, que é Maria no mistério de Cristo, que é o que a gente vai meditar agora. E essa primeira parte nós temos três subdivisões, em que São João Paulo II vai meditar pontos bem específicos da história de Nossa Senhora e vai mostrar como aqueles pontos não estão apenas lá como fatos históricos que aconteceram há 2000 anos atrás. Não, eles são marcos teológicos e marcos principalmente espirituais que nós devemos trazer para a nossa vida. Então, São João Paulo II mostra como nós podemos meditar isso para a nossa vida. E quais são esses três pontos, esses três marcos? O primeiro é quando o anjo Gabriel, ele afirma que Nossa Senhora é cheia de graça. Então, nós vamos meditar esses pontos aqui, que o próprio arcanjo exclamou, mas que tem um sentido teológico, histórico e espiritual nas nossas vidas. O segundo ponto é feliz daquela que acreditou, que acontece quando nós vemos, né, a resposta de Nossa Senhora. Ela diz claramente, faça-se em mim segundo a vossa palavra. Então, Nossa Senhora, ela acreditou desde o princípio e a gente também vai meditar, né, em toda aquela situação que para alguns pode ser controversa, mas que para você que está estudando esse curso, você já viu que de controverso não tem nada. Na verdade, são histórias que se complementam de uma forma muito bela em saber que aqueles que acreditam, aqueles que põem em prática os mandamentos do Senhor, Nosso Senhor disse que são os irmãos dele, né? Que realmente a mãe, o pai, são os irmãos. E quem mais do que Nossa Senhora para ser aquela que acreditou, aquela que disse o fiat, aquela que cumpriu? Ninguém mais do que ela. Então veja como São João Paulo II queria nos mostrar, através da Redemptoris Mater, essas verdades de fé que se complementam. Então nós vamos fazer esse percurso aqui no nosso curso, em especial nessa aula. E a terceira parte, o terceiro ponto dessa primeira parte é eis a tua mãe. Está lá em Lucas capítulo 11, versículo 27. Então, quando ele de fato entrega Nossa Senhora e a São João, e São João recebe em nosso nome. Então, nós vamos meditar sobre várias situações, até mesmo na Via Crucis, quando é exclamado, né? Feliz são os seios que te amamentaram, feliz aquela que é tua mãe. E Jesus responde, mais felizes ainda são aqueles que acreditam sem ter me visto, mais felizes aqueles que cumprem e colocam em prática a minha palavra. E Nossa Senhora é essa mesmo, que cumpre e acreditou. Então, quantas verdades de fé nós temos apenas na primeira parte desse documento. Então, veja que é um documento longo, é um documento profundo, mas que você tem a chance de enxergar esse documento como algo fiel para cumprir-se nas suas orações, na sua vida cotidiana e trazer Nossa Senhora para mais perto daquilo que tem que ser a santificação do nosso dia a dia, como São João Maria Escrivá gostava muito de trazer, né, para nós, Nossa Senhora no nosso cotidiano. Então, vamos iniciar falando em específico dessa primeira parte, a Maria no mistério de Cristo, aquela que é cheia de graça. Em outras aulas, a gente já parou para meditar que, na verdade, a nossa tradição, em que São Jerônimo traduziu lá do grego, lá
no latim e veio parar no português como cheia de graça, a tradução mais fiel seria aquela que é totalmente plena da graça, e não só cheia, né? Cheia de graça sou eu, cheia de graça é a sua mãe, cheia de graça somos todos nós. Mas Nossa Senhora, ela não era apenas cheia da graça de Deus. Ela era totalmente plena e transbordante da graça de Deus. Ela era tão plena, que a ligação que existe, esse é o nome da primeira parte do documento, né? Maria no mistério de Cristo. O que é um mistério? O mistério é aquilo que não se revelou por completo. Inclusive a palavra revelar vem disso. Se você tem um véu, então você tem aquilo que está escondido sob o véu. Você tem um mistério. A partir do momento que você retira o véu, você revela. Então, Nossa Senhora, ela estava guardada sob o véu da eleição. Ela estava guardada sob o véu de um mistério que vai desde antes da criação do mundo. Essa plenificação da graça, através de Nossa Senhora, através da eleição e da concretização de Nossa Senhora como aquela que seria esposa do Espírito Santo, ela faz com que o mistério da criação e o mistério manifesto nela criem entre Cristo, que ela amamentou, entre Cristo que ela deu a sua carne, entre Cristo que ela deu o seu ser humano, a sua parte humana, a sua constituição humana, e aquele que recebeu e que não deixou de ser Deus por ser humano, tivesse uma profunda ligação. Primeiro porque Nossa Senhora, ela não pecou, ela não tinha pecados que impedissem a graça de Deus de agir nela. Então, quando o arcanjo Gabriel diz que ela é plena e totalmente transbordante da graça, o que é que ele estava vendo diante dele? Ele estava vendo alguém que não tinha nenhum tipo de divisão para com Deus. Não tinha obstáculos para que Deus agisse na história daquele ser, daquela criatura. Existia mais graça em Nossa Senhora do que no próprio Gabriel. E isso é algo inédito, se a gente for olhar em toda a história, inclusive retratada na Sagrada Escritura. Porque os anjos, de certa forma, eles são superiores aos seres humanos, porque os anjos eles são seres angelicais, eles não têm matéria. Já em nós temos a matéria, e que na carne, como São João Evangelista dizia, nós temos na carne a concupiscência, e temos um embate, muitas vezes, do espírito e a carne. A carne ela é fraca, mas o espírito está preparado. E nós vivemos nesse embate. Mas em Nossa Senhora isso não acontecia. Esse embate não acontecia. Então, quando o arcanjo Gabriel vem revelar, e é por isso que São João Paulo II coloca como primeiro ponto a ser destacado no documento que Nossa Senhora ela era totalmente plena da graça, é que essa plenitude da graça revela algo de muito mais profundo no mistério da ligação de Cristo e Nossa Senhora. Aquele que é 100% homem e 100% Deus tem uma ação muito mais plena em Nossa Senhora do que em qualquer outra criatura já feita, inclusive em relação aos anjos. Porque um dia os anjos tiveram que escolher entre obedecer a Deus e e deixar de obedecer a Deus. Diferentemente de nós, os anjos, eles só puderam ter a escolha da obediência uma única vez. Por quê? Porque diante da criação, quando Deus fez os anjos, ele deu uma ordem. Adorem-no. Adorar quem? Cristo, que iria um dia se fazer homem, se fazer carne e habitar entre nós. E aí vem toda a história da salvação, que talvez, eu espero que vocês conheçam, da desobediência de Lúcifer e de uma série de anjos
que optou por desobedecer. E por que eu estou trazendo isso de uma forma tão destacada? Porque no documento, quando você vai ler feliz daquela que acreditou, eu já estou entrando um pouco aqui no segundo tópico, São João Paulo II vai rememorar várias vezes, em vários parágrafos do documento, a importância da obediência de Maria. Porque isso foi uma das coisas que mais fez com que Nossa Senhora fosse elevada. A obediência na fé de Nossa Senhora fez com que, diferentemente de qualquer outra criatura, inclusive diferentemente dos anjos, ela obedecesse de uma forma em que fosse tão fiel e destruísse toda espécie de ação demoníaca que poderia vir a acontecer perto dela, porque nem sequer conseguiu tocá-la. Todo esse conjunto de elementos dentro da obediência de Nossa Senhora fez com que ela fosse elevada dentre as criaturas, inclusive acima dos anjos. Então, quando a gente escuta naqueles belos cantos antigos, no novenário, no mês de maio, e até na própria, no ofício de Nossa Senhora da Imaculada Conceição, quando a gente escuta que ela foi elevada acima dos anjos, isso não é uma mera frase de efeito, não é um bordão, de forma alguma. Isso é uma verdade. É uma verdade que é proclamada em documentos como a Redemptoris Mater. A obediência de Nossa Senhora, a eleição, a plenitude de graça com a qual ela foi contemplada, fez com que os anjos estivessem abaixo dela, não só porque ela é bonita, não só porque ela era a mais bela das mulheres, não só por outros atributos, mas pela eleição de Deus e pela sua obediência. E são esses dois tópicos que São João Paulo II iniciam, porque ele quer te mostrar, através da Redemptoris Mater, que isso ocorre desde o início de toda a história da criação até o cumprimento nos dias de hoje. Então, eu quero te mostrar aqui o raciocínio lógico que São João Paulo II fez quando foi elegendo e escrevendo o documento, que faz sentido teológico, que faz sentido cronológico, que faz sentido na nossa vida. Então, o primeiro tópico, Nossa Senhora plena de graça, e Nossa Senhora como sendo feliz porque acreditou, ela reflete no terceiro e último tópico da primeira parte, que é o terceiro tópico desta aula também, que é eis aí a tua mãe. Então, lá em Lucas capítulo 11, versículo 27, e eu gostaria de destacar que isso não é aleatório, não é uma escolha aleatória São João Paulo II recorrer muitas vezes a São Lucas nessa primeira, segunda e na terceira parte em especial. Não é aleatório porque nós temos em São Lucas vários trechos em que nós meditamos de forma mais profunda naquilo que Nossa Senhora disse, falou e fez. Não é à toa que São Lucas tem o Magníficat. Em São Lucas capítulo 1, nós já temos ali nos versículos 46, o Magníficat e várias coisas que Nossa Senhora falou. E é uma das poucas vezes em que ela falou. Veja como se, apesar da gente estar aqui fazendo um curso, uma aula, que aparentemente eu estou falando tantos louvores à Nossa Senhora, ela, por si só, sempre deu todos os louvores e toda a glória a Deus. Não é à toa que ela diz, fazei tudo o que ele vos disser. Porque toda a glória, todo o louvor que nós podemos, que nós possamos um dia dar à Nossa Senhora, ela dá totalmente a Nosso Senhor Jesus. Então, tudo que eu falo aqui é por causa de Cristo. É por causa da maternidade divina. Tudo que Deus fez foi para que, em primeiro lugar, Nossa Senhora fosse a autora daquele que viria desse jardim. Aquele canto antigo e belíssimo que nós temos,
que canta que de Maria brotou a flor, né? Nossa Senhora é a flor e que nosso Senhor é o ramo e que do ramo nós vamos ter, né, várias outras flores e frutos. Não é um cântico antigo e distante, é um cântico que faz a analogia fiel ao que eu estou dizendo aqui. Era impossível que de uma árvore, de um jardim, que tivesse tantos frutos doces, perfeitos e puros, como os frutos espirituais que vinham de Nossa Senhora, tão puros, tão imaculados, tão sem mancha, não iria brotar um ramo tão poderoso quanto o próprio Senhor Jesus. Veja que é de Jesus que vem a salvação do mundo, é de Jesus que vem a redenção. Então, nada menos do que esperar que a mãe deste que era redentor, a mãe deste fruto, e é por isso que nós temos aquelas largas genealogias, né, no início de muitos evangelhos, nós temos a ramificação do próprio Senhor. E nós temos nessa ramificação a própria mãe, que é a mãe do Salvador, a mãe do Redentor. Existe até uma discussão hoje, e não é dogma ainda, então é por isso que está em discussão, que Nossa Senhora seria uma corredentora. Isso ainda não é um dogma proclamado, nós ainda não aceitamos como verdade de fé, mas entre muitos teólogos isso é levantado como uma hipótese decorrente de tudo isso que eu estou aqui resumindo para vocês. Em que Nossa Senhora ela foi corredentora, porque tudo aquilo que Deus sentiu na carne, Nossa Senhora sentiu na alma. E os méritos espirituais, que são todos de Cristo, Nossa Senhora também vivenciou esses méritos durante a paixão, morte e sofrimento, ali como mãe das dores. Então, só para você ter ideia de que um dia possa ser que a igreja proclame o dogma da corredenção de Nossa Senhora. Hoje isso não é uma realidade, mas é algo que é discutido. Então, veja como Nossa Senhora ela é presente na obra redentora de Cristo e que isso não é apenas um mero detalhe, uma mera fala, um mero documento. Isso, de fato, reverbera até hoje dentro dos documentos, dentro das discussões mais elevadas teológicas, como Nossa Senhora, aquela que contribuiu de uma forma muito perfeita na obra da redenção. E se nós queremos entrar nessa história da redenção, e se nós queremos participar e caminhar junto daquela que vai à frente para a eleição e vai à frente daquela que é a igreja una, apostólica e romana em Cristo e que caminha para a Jerusalém celeste, caminha para a Jerusalém perfeita, em que nós vamos ver de fato a igreja em que nós estamos como noiva, em que ela é o modelo, nós devemos recorrer a Nossa Senhora e nós devemos, desde hoje, pedir que essa que colaborou, essa que acreditou em tudo aquilo que Deus disse que ia se cumprir e que foi fiel nessa obra, que nós clamemos e peçamos que ela também nos ajude nessa obra redentora, que ela que acreditou até o fim, que ela também nos faça acreditar, que essa que foi cheia de graça traga as graças necessárias à nossa santificação e faça com que a recebamos como Cristo pediu, a faça como nossa mãe, porque isso não é obra de criação de mãos humanas, mas isso é obra e ordem do próprio Deus. Filho, eis aí a tua mãe. Então, que nós aceitamos a sede da sabedoria como nossa mãe, que ela nos ajude a quebrar todos os pecados que nos separam de Deus, assim como ela, pela obediência, quebrou e que São João Paulo II nos lembrou. Sede da sabedoria, rogai por nós. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs,